A palavra está com a senhora, doutora Rita. Mais uma vez, né, muito obrigada, né, por aceitar esse convite, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Eu que agradeço imensamente assim, o convite. Né? Para mim é uma grande alegria poder estar nesse momento compartilhando com vocês. Eu digo que a minha história em AA é uma história muito antiga, na verdade, não é uma história só dos 20 anos que eu considero desde que comecei trabalhando com o grupo de pacientes, né, sequelados de alcoolismo. Porque eu estudava numa escola aqui em Vitória, eu moro em Vitória, Santo Antão, uma cidade a 50 quilômetros de Recife, e às vezes no domingo nós íamos para fazer alguma coisa na escola, jogar ping-pong, participar de algum grupo jovem, e a gente sabia que naquela escola tinha um grupo de alcoólicos anônimos. E a gente ficava numa curiosidade muito grande para ir até ali a sala e para ver o que era que estava acontecendo. Então, quando aquelas pessoas saíam da reunião, para mim saíam pessoas que me traziam uma imagem de alguém que estava fazendo algo muito importante, que era algo muito bonito. Então, eu cresci com essa visão de Alcoólicos Anônimos. E aí os anos foram passando, eu me graduei e fui trabalhar na unidade hospitalar, onde a gente, num determinado tempo, começamos a receber pacientes vindos de um hospital da capital, acho que Henrique conhece muito, o Hospital Agamenon Magalhães, onde os pacientes, quando estavam tão adoecidos pelo alcoolismo, eles iam para o hospital. Quando passava o período de abstinência, eles precisavam ir para um local onde tivesse uma equipe interdisciplinar para que eles pudessem fazer todo um trabalho para que eles pudessem, de fato, compreender o problema que eles tinham, quem sabe, encontrar formas de deixar o alcoolismo. E foi aí quando começou a nossa parceria enquanto hospital com Alcoólicos Anônimos, né? Então, a gente participou muitas vezes com os pacientes de encontros, de salas de AA, e isso foi, assim, de uma experiência impressionante para a gente. Então, eu que me sinto extremamente grata de poder estar dividindo esse momento com vocês. Eu digo que o AA é algo assim, aonde eu tenho o meu maior respeito, a minha maior estima, tá certo? Então, muito obrigada de coração. Então, vamos lá. Henrique falou muito da pandemia. E aí eu acho que a gente precisa considerar hoje o nosso mundo com antes da pandemia e pós-pandemia. Né? E como a gente considera hoje o mundo antes pandemia e pós-pandemia, isso são números do IBGE, a gente viu que o alcoolismo feminino, desde a pandemia, desde 2020, aumentou em torno de 17%. Isso são dados do IBGE, isso não são coisas que Rita de Cássia encontrou em nenhuma literatura, a gente encontrou no IBGE, que são fontes extremamente seguras. Então, isso é algo extremamente preocupante para a gente. Um aumento de consumo de álcool numa população feminina de 17%. Lá no meu consultório, ainda hoje, eu recebo mulheres que, na hora do seu discurso, na hora da sua fala, a gente compreende nas entrelinhas que estão passando por dependência do álcool, mas que muitas vezes não aceitam, muitas vezes não entendem, e muitas vezes não querem ajuda para aquele determinado momento, porque não entendem o quão sério é a situação. A gente se preocupa muito com isso. Então, isso é algo que tem trazido assim uma verdadeira, um olhar, né, bem preocupante para a gente. E aí a gente sabe que esse não perceber o problema muitas vezes dificulta que nós, enquanto profissionais, ou enquanto família, ou pessoas que estejam ali envolvidas, a gente possa chegar até a pessoa e fazer essa fala. Né? Eu tenho recebido, inclusive, família dessas mulheres e que tem dito, Rita, como é que a gente faz para ajudar? Eu digo, mas a gente precisa que a pessoa compreenda que precisa dessa ajuda. Eu até as convidei para estarem hoje aqui comigo, para participarem comigo dessa reunião. Elas precisariam nem entrar no Google Meet. Elas ficariam aqui, no meu espaço comigo, mas infelizmente não vieram. Né? Mas aí, vamos lá. E aí a gente precisa se preocupar muito com o alcoolismo feminino, por quê? Porque os efeitos do álcool no organismo feminino ele é muito mais forte do que no organismo masculino. Por quê? Porque nós, enquanto mulheres, temos uma constituição
biológica muito diferente do homem. Então, o nosso organismo tem uma proporção de tecido gorduroso maior do que o do homem, né? Então, isso faz com que o álcool ele seja absorvido mais rapidamente por esse tecido gorduroso. Uma outra coisa, a gente tem uma concentração gástrica de, eu vou ler o nome porque é um nome bem complicadinho, é desidronenagem alcoólica, que é uma enzima no nosso organismo que ele dissolve, digamos assim, que ele distribui, que ele processa o metabolismo do álcool no organismo. Então, a nossa concentração dessa desidronagem, ela é diferente da do homem. Então, ela não distribui tão rápido como o álcool no organismo masculino. Então, também facilita com que a gente se alcoolize mais rápido. Uma outra coisa é a variação da absorção da substância durante o ciclo menstrual. A gente sabe que nós mulheres temos uma série de fatores que mexem com o nosso emocional. Primeiro, a gente vem, né, a gente nasce, a gente vai crescendo, aí a gente passa por uma puberdade que mexe emocionalmente com a gente. Aí a gente passa pela questão das gestações, mexe emocionalmente com a mulher. E aí, se a gente for seguindo mais na frente, vem a menopausa, que mexe com o organismo da mulher. Então, nós temos variações hormonais que mexem com o nosso estado emocional de uma forma diferente do homem. Então, essa variação hormonal, ela também favorece com que a nossa absorção, a forma como a gente faça essa diluição do álcool no nosso organismo seja diferenciada do homem. Por isso que a nossa tolerância para o álcool é bem menor do que para o homem, né? E aí a gente vai, enquanto mulher, claro que se embriagar muito mais fácil do que com o homem. Enquanto o homem vai suportar uma quantidade X de álcool, a gente vai suportar uma quantidade menor. E aí, hoje, eu sei que existe uma importância muito grande, né, que a gente tenha os nossos espaços, graças a Deus que a mulher ela tem conseguido encontrar na sociedade alguns espaços maravilhosos isso, hoje a gente consegue ter nossos espaços de trabalho, as nossas conquistas, isso é maravilhoso, os nossos empoderamentos, como a gente fala, mas, por outro lado, existem algumas conquistas que a gente meio que ainda não está sabendo administrar, que a gente ainda está meio que se perdendo. Então, muitas vezes, isso tem trazido para a mulher alguma instabilidade emocional, causando o quê? Mais estresse, mais ansiedade e um índice muito grande de depressão. Porque a sobrecarga na mulher é muito maior. Se a gente for observar, a demanda de uma mulher que trabalha fora é muito maior do que do homem. O homem sai para trabalhar, ele volta, muitas vezes ele até participa ali um pouco da dinâmica da casa, mas é bem diferente da mulher. A mulher ela tem que dar conta de um trabalho, de um papel de esposa, de um papel de mãe, de um papel de dona de casa, que às vezes sobrecarrega e muito. Então, o nível de ansiedade tem aumentado, a depressão tem aumentado, e com isso, a vulnerabilidade de buscar refúgio, muitas vezes, no álcool, tem sido uma saída, né? 30% e 40% das mulheres que abusam do álcool sofrem de depressão. Então, é um número bastante considerado, que 30% a 40% das mulheres que fazem uso do álcool de forma abusiva, elas sofrem de depressão. E muitas vezes não se observa, porque, infelizmente, ainda existe muito o mito, ainda existe muito preconceito de se procurar um psicólogo, de se procurar um psiquiatra para se buscar uma ajuda. Então, se vai buscar ajuda, às vezes, em caminhos que não são os melhores, né? Por quê? Porque na hora que ela está ali se alcoolizando, ela está automaticamente fugindo.
uma realidade, fugindo de uma dor, fugindo de uma situação que muitas vezes mexe com toda a estrutura dela. Então, por isso que muitas vezes essa busca pelo alto. Outra coisa, é preciso considerar muito, numa sala como Coxa de Retalhos, na hora de uma escuta de uma mulher, o porquê que ela foi buscar o álcool. Muito mais pelo lado da sua situação emocional, dessa escuta dessa situação emocional. Então, por isso que é tão importante que uma mulher faça a escuta da outra. Por quê? Porque, sabe aquela coisa da dor? A gente sabe a dor da outra, a gente sabe o peso da outra, a gente sabe o que emocionalmente mexe enquanto mulher na outra. Então, é muito importante que quando a gente faça essa escuta, a gente faça a escuta do que está sendo dito, mas muitas vezes do que não está sendo dito, mas que ela está querendo que a gente escute. Porque numa linguagem, muitas vezes, de uma mulher que está passando por uma dor, por um momento de sofrimento, de angústia, de ansiedade e depressão, ela está te falando alguma coisa, mas muitas vezes o não dito está lá, guardadinho, e ela está te passando o não dito por um olhar, por um abraço, por uma palavra discreta. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade de saber o que é que está se passando emocionalmente por aquela mulher. Né? Como eu disse, a gente viveu situações extremas com essa pandemia. Eu digo sempre assim, sabe, que nós somos verdadeiros guerreiros. Nós passamos por uma guerra e foi uma guerra, porque quem passou, né, está hoje aqui como nós estamos, podendo contar que passamos por isso de uma forma ilesa, fomos vitoriosos, mas tivemos nossas sequelas. Quem de nós não perdemos família, amigos, né, pessoas queridas? Quem de nós não viveu com a dor do medo da gente poder abrir uma porta e sair na rua porque tinha um inimigo que estava ali, no portão da minha casa? Então, isso mexeu muito com a nossa estrutura também, não é isso? Outra coisa, a mídia, gente. A mídia tem influenciado muito, tem levado muito a mulher para buscar o álcool. Se vocês observarem hoje, as propagandas que são feitas com o uso do álcool são com mulheres bebendo muito bonitas, muito empoderadas, né? Muito resolvidas, né? Como se isso fosse um status. A gente vê em lives, em shows de cantoras, elas vão para os shows e levam suas bebidas, e aquilo ali está se vendendo uma propaganda como se o álcool fosse algo que fosse necessário para que a gente diga que a gente é mulher, que a gente é empoderada, que a gente é importante, que a gente tem o nosso papel na sociedade, quando não é nada disso. Mas, infelizmente, a mídia ela tem uma importância muito grande sobre a nossa emoção, né? Nós vivemos, infelizmente, envolvidos, nós vivemos com comportamentos sendo respondidos pelos estímulos das mídias. Então, a mídia tem ajudado isso. A mudança de papéis, como eu falei antes. A mulher hoje, ela tem uma mudança de papel importante. Ela hoje, muitas vezes, ela é a provedora da sua casa. Ela é a pessoa que mantém a sua casa. E isso pesa. E isso é um fator importante para trazer dor e sofrimento, como eu disse, aumentos de ansiedade, aumentos de angústias, de responsabilidades. Né? E aí vamos entrar nas consequências, nessa vulnerabilidade social que esse álcool traz. Né? Primeira coisa, abusos sexuais. A gente sabe que quando a gente está exposto
né, a uma situação de muito uso de álcool, muitas vezes a gente está ali, se expondo a abusos sexuais de pessoas que estão ali, dividindo a mesa de bar com a gente, dividindo uma festa, dividindo um espaço. Por quê? Porque como a mulher, ela é mais frágil emocionalmente, e se ela está ali buscando álcool porque emocionalmente ela não está bem, ela está fragilizada, ela está passando por um processo de ansiedade, ela está passando por um processo de depressão, a pessoa, muitas vezes, que está ali, está se fazendo, se aproveitando dessa situação. Então, a gente faz muito escuta de mulheres que passam por abusos sexuais, que elas estavam alcoolizadas, que às vezes, na maioria das vezes, na hora de uma fala, na hora de um relato do que aconteceu, elas nem sabem de fato o que aconteceram. Só sabem que foram abusadas, que foram pessoas que se aproveitaram de uma forma errônea do corpo, da privacidade delas. Né? É como se, porque você está alcoolizado, então você tem que estar ali aberta ao que se passou, ao que tiver que acontecer. Então, isso é muito sério. Eu tenho amigas que trabalham na delegacia da mulher daqui de Vitória, e quando a gente está nessa troca de experiência, elas me dizem muito, Rita, a maioria dos abusos sexuais que a gente recebe na nossa escuta aqui na delegacia foram de mulheres em festas que, infelizmente, estavam alcoolizadas, e que, muitas vezes, elas não conseguem nem relatar com detalhes o que houve. Né? A violência do parceiro, de violência mesmo. Violência, não só a violência, né, do bater, mas a violência emocional. E que aí, muitas vezes, essa violência também leva a mulher a fazer o uso do álcool. Então, isso é uma outra vulnerabilidade também que a gente sabe que acontece. E que eu não sei se essa impressão é só minha. Parece que depois da pandemia, a gente começou a ver que a violência contra a mulher parece que aumentou. Eu não sei no estado de vocês, talvez Henrique, se estiver me ouvindo, ele pode até me confirmar. No nosso estado tem aumentado gradativamente a violência contra as mulheres. Eu acho que no Brasil, no nosso estado, no Brasil não, em Pernambuco, todo dia morre uma mulher vítima de violência. Então, tem sido uma coisa extremamente pesada. E aí, essa violência acontece ou pelo uso do álcool, ou o uso do álcool é pela violência, como uma defesa. Né? Então, é uma outra vulnerabilidade também que está muito presente na história desse alcoolismo. Estereótipos negativos, porque a mulher que bebe, ela recebe muito mais estereótipos do que o homem. Né? Aí ela é taxada como... Aí vem todos os rótulos que a gente sabe que existem e que são ditos muitas vezes até pela própria família, pelo próprio parceiro, pelas pessoas da qual ela convive. Né? E aí isso é uma coisa também que a gente vê que vai denegrindo a imagem da mulher cada vez mais. E aí, a partir do momento que ela vai se sentindo nessa situação de vulnerabilidade, o que é que ela faz? Aí ela vai buscando cada vez mais o álcool como fuga, para não enxergar e para não sentir aquela dor que ela está passando por esse estereótipo que está seguindo ali a vida dela. Né? A vergonha. Gente, eu tenho um relato de uma pessoa, uma professora até, ela acordava de manhã, ela ia para o supermercado com um casaco jeans e ela enchia os bolsos do casaco de latas de cachaça mesmo. E aí ela passava o dia trancada dentro de casa, ela não conseguia dar aula bebendo. E eu lembro quando ela chegou lá no hospital, nos procurando com o marido e com os filhos.
numa resistência terrível, dizendo que não fazia aquilo, e os filhos e o marido, você faz, mãe, você faz, você faz. Chegou numa hora que ela, eu faço. E ela vinha de uma família que todos os irmãos são adoecidos pelo álcool, já perdeu 2 irmãos, e hoje eu encontro essa mulher, né, na paróquia do meu bairro, participando da missa, bem. Isso é uma grande vitória, sabe? A gente olha assim e diz como é bom ver a volta, ver o recomeço. Hoje, assim, ela voltou a trabalhar, ela tem um papel importante na comunidade que ela vive. Isso é muito bom, mas foi uma luta até a gente conseguir. Ela foi 2 vezes. Na primeira, ela não ficou. Na segunda, ela ficou. E aí vinha muito a questão da vergonha dela dizer, poxa, eu sou uma professora, eu tenho um papel na minha sociedade, e eu ter que admitir que eu estou doente pelo alcoolismo é algo muito difícil. Então, essa coisa, essa questão da vergonha, ela é o que precisa ser quebrado. Então, ela só é quebrada se a gente disser ao outro, esqueça a vergonha, a gente está aqui para te ajudar. Né? Esqueça. Esqueça, venha, pega na minha mão, vamos lá comigo. Vamos recomeçar, vamos reconstruir. Ela reconstruiu. E é uma alegria. Cada vez que eu tenho que sair na minha casa, eu tenho que passar pela casa dela. E para mim é uma alegria quando eu a encontro na frente, que a gente dá um abraço e que assim a gente não toca no assunto, claro. Mas aquele abraço diz muita coisa, sabe? Tanto dela para mim quanto de mim para ela. E aí vem as próprias comorbidades psíquicas, gente. Uma pessoa que bebe, faz uso do álcool excessivamente, não quer dizer que ela tenha um transtorno mental, não. Mas o álcool, ele desencadeia graves transtornos mentais, graves. Então, uma pessoa que passa muito tempo fazendo uso do álcool, pelo próprio álcool, ele degenerar as células neurológicas, ele deixa sequelas muito grandes. Então, a gente vai, consequentemente, ao longo prazo, desenvolver grandes comorbidades psíquicas. Ou seja, a gente pode desenvolver uma depressão, a gente pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode desenvolver um transtorno pós-traumático pelas coisas que viveu durante o tempo que estava se alcoolizando. E a gente pode até chegar a desenvolver coisas mais sérias, como psicoses, né? Então, o álcool ele tem esse infeliz poder de matar as nossas células neurológicas. E aí, uma vez essas células mortas, para elas se reconstruírem, precisa de uma neuroplasticidade muito longa, e que muitas vezes, dependendo da idade da pessoa, a gente não consiga mais essa neuroplasticidade, que a neuroplasticidade é a reconstrução dessas células. Então, se eu já tenho uma certa idade, essa minha célula não vai mais se reconstruir. Pelo contrário, ali onde morreu aquela célulazinha vai ficar ali mortinha para o resto da vida. Então, é muito importante que a gente entenda que o álcool tem esse triste papel de mexer com o nosso sistema emocional. E aí é muito simples. Se a gente beber um copo de bebida que seja, vamos lá, um copo de qualquer bebida, e a gente se pôr de pé, a gente já sabe que até o nosso andar ele já não é da mesma forma. Por quê? Porque o álcool age diretamente no nosso sistema nervoso central, né? Uma outra coisa também, uma outra questão que a gente precisa estar muito atenta e muito preocupada é que o uso do álcool vai puxando o uso de outras drogas, porque na roda da bebida entram outras drogas. Então, é muito raro quando a gente faz uma escuta de pessoas que bebem hoje, naquela roda do álcool, a gente
não vê a entrada de outras drogas ilícitas, né? Então, é uma outra coisa que preocupa. E aí a gente vai se preocupar mais com esse público jovem, né? Por quê? Porque a vulnerabilidade deles está muito maior. A facilidade de se encontrar o álcool e outras drogas está muito fácil, né? Bar a gente tem em toda esquina, mercado a gente tem em toda esquina, conveniência hoje a gente tem em toda esquina, e ninguém pergunta com que idade a pessoa tem, e chega lá, né? A semana passada, eu ia a uma praça que tem uma área de lazer com meus sobrinhos, exatamente domingo. E vi um grupo de adolescentes, eu acho que talvez na faixa de 13, 14 anos. E vinha um abraçado com o outro. Aí aquilo me chamou a atenção e eu parei. Quando eu parei para olhar, o que estava abraçado estava levando um menino alcoolizado. Gente, ele não tinha mais do que 14 anos. E aí eu só imaginei como ele ia chegar em casa, como a mãe iria receber aquele menino, como ia ser, né? E se aquilo era a primeira vez, ou se ele já fazia uso outras vezes. Então, são coisas que a gente precisa estar bem preocupado, né? Porque para o adolescente, ainda a facilidade é maior. Outra coisa, consequência do alcoolismo feminino, a perda da guarda dos filhos. Gente, se vocês forem nessas casas de acolhimento para crianças que existe, acho que na cidade de vocês deve existir, as crianças que estão lá, a grande maioria foram tiradas dos seus pais por conta do alcoolismo. Imagine o que é, né? Para uma mulher ver ser tirado dos seus filhos e para as crianças ser tirados de sua mãe, porque ela não tem condições por conta de um alcoolismo de bebidas, de tomar conta dos seus filhos. E aí a gente vê mais uma situação de vulnerabilidade muito séria, porque aí entram as consequências de outras pessoas, de terceiro, não é isso? Então, a gente precisa estar muito, muito atenta a ter mais salas de acolhimento, a ter mais formas de abordagem para as mulheres. Não sei como, se a gente terá que ter novos modelos, a internet está aí, a gente precisa entender que a mídia hoje, que a internet, que a globalização está nos dando várias formas de estar atuando, mas a gente precisa encontrar caminhos para estar trabalhando com esse público que, como eu disse para vocês, o aumento está cada dia maior. Certo? Bom, essa era basicamente a minha fala com vocês.